Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 13. Se você encontrar o texto, se coloque de pé. Nós vamos para o nosso terceiro sermão. Em João 13, apenas na perícope do 12 ao 20. Nós vamos ler a perícope inteira para relembrarmos e também entendermos melhor onde nós estamos, o texto que vai ser exposto nessa manhã, ainda que não vamos encerrar a perícope hoje pela manhã. Tá bom? Mas atentamente e reverentemente acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos nos ater, e eu peço que você preste mais atenção ainda, apenas ao versículo 18. Então, chegando nele, tenha ainda mais atenção na leitura. Diz assim a palavra de Deus: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Você pode sentar, meu amado. Estou um pouco rouco, irmãos, peço perdão pela voz, saindo de uma gripe. Também tive no acampamento agora, sexta e sábado, pregando e coordenando, então a voz já foi um pouco embora, mas espero que com a graça de Deus a gente consiga ouvir e entender aquilo que Deus tem a nos ensinar hoje. Querido, eu queria começar o sermão de hoje levando você à lembrança de que nós estamos em um período de eleições em nosso país. Esse é um tempo em que muitos encaram esse período como tábua de salvação. Afinal, se o candidato X, Y, Z for eleito, ele vai mudar o Brasil. Para essas pessoas, a vida delas vai de fato ser transformada se uma eleição acontecer de acordo com as suas vontades. É assim que muitos, de fato, têm vivido. Mas, irmãos, o que tais pessoas que vivem dessa maneira não percebem é que a própria eleição é algo muito volátil. Percebam, um candidato ganha uma eleição e isso confere a ele, no nosso país, 4 anos de mandato. Após isso, ele precisa participar de uma nova eleição. Se o povo, como a gente fala, continuar o amando, ele vai poder ganhar novamente. Mas ele vai ter apenas, se no caso for, por exemplo, presidente da República, ele vai ter apenas o direito a mais um mandato ali em continuidade. Depois disso, ele vai precisar, de fato, sair, irmãos. Seja um prefeito, seja um governador, também da mesma maneira. Porque o candidato não pode concorrer no nosso país a mais de 2 eleições seguidas para o mesmo cargo. Além disso, as pessoas levam o que em consideração quando elas elegem um político? As suas propostas, suas qualidades, coisas boas que eles, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, que eles parecem ter. Eu quero que você guarde isso no seu coração. São propostas que eles parecem ter, são coisas boas que eles parecem ter. Afinal, quantos nós não já vimos que prometeram tantas coisas, mas na prática fizeram completamente diferente daquilo que eles prometeram? Nós podemos então dizer que a eleição também em nosso país é uma eleição por méritos. Quem convence melhor os eleitores vai ali de fato ser aquele que vai levar a disputa, pelo menos deve ser assim. Mas há um problema maior em tudo isso, porque perceba, nós podemos acreditar nesses candidatos que parecem fazer coisas boas ou que parecem ter boas propostas. Mas, meus irmãos, quem de nós está com eles nas salas fechadas em suas reuniões?
Quem de nós está com eles em todas as suas ligações telefônicas? Quem de nós está com esses homens quando ninguém está ali ao lado deles, quando ninguém está vendo? Quem observa cada aperto de mão, cada contrato assinado, quem é que tem seus olhos ali? Mais sério ainda, quem é que conhece o coração desses homens? Perceba, a resposta para essas perguntas é nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós temos condições de fazer isso, poder de fazer isso, e até mesmo executamos, então, esse tipo de coisa. É por isso, irmãos, que essa é a razão pela qual nós sempre, não há exceção aqui, nós sempre iremos votar em alguém que nós verdadeira ou completamente não conhecemos. Talvez você olhe para um irmão da igreja, para uma irmã da igreja, talvez uma esposa olhe até para o seu marido ali que está se candidatando, e você possa dizer, eu conheço a pessoa. Ou a esposa possa dizer, eu conheço o meu marido. O marido possa dizer, eu conheço a minha esposa. Mas perceba, irmãos, há aspectos do nosso coração que absolutamente ninguém conhece. Nem mesmo o nosso cônjuge, ele consegue entrar em nossa mente e viver conosco todos os momentos de nossa vida, ou saber absolutamente tudo aquilo que nós estamos pensando. É por isso que nós sempre iremos votar em alguém que nós não conhecemos. Nós vamos votar em homens que nós achamos que são bons. E devemos procurar fazer isso. Isso não é errado. Precisamos agir assim. Precisamos votar em homens que tenham as melhores propostas. Precisamos fazer isso, irmãos. Mas quando a gente para e pensa na eleição, e a gente entende que nós não temos o poder de conhecer completamente nenhum dos candidatos, isso nos mostra o quão pobre é a eleição dos homens. O quão pobre é a nossa eleição, irmãos. Colocamos homens eleitos pelo povo, e temos até a ousadia pecaminosa e blasfema, alguns dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Ora, essa não é a realidade, irmãos. Essas são algumas das razões que nos mostram que a nossa esperança não deve estar na eleição de políticos. Eles não possuem poder para trazer paz às nossas almas. Mas hoje nós vamos ver uma eleição a qual nós podemos confiar. Se você não pode confiar na eleição dos políticos, a Escritura mostra a você, mostra a mim, uma eleição a qual eu e você podemos confiar. Podemos nos deleitar. Podemos, de fato, ter paz. E quem fala sobre ela é o Senhor Jesus, o qual, após ter lavado os pés dos seus discípulos, está ensinando aos seus discípulos sobre aquilo que ele fez. Ele falou que ele é um mestre, e que ele lavou os nossos pés, e que nós também devemos fazer isso. Afinal, se ele é superior, e ele age assim, ele se humilha de tal maneira, quem somos nós para não fazermos o mesmo, irmãos? Nós vimos também que o Senhor, tendo dado esse ensino, ele nos proferiu uma preciosa promessa. Ele falou que se nós sabemos essas coisas, somos bem-aventurados se praticarmos. Vimos isso em João 13, 17. Há uma promessa de bênção do Senhor, de bem-aventurança, de alegria para aqueles que praticam isso, para aqueles que não vivem orgulhosamente, mas para aqueles que se humilham, para aqueles que servem. Nós já aprendemos isso. Nós vimos que os discípulos do Senhor encontram então alegria na obediência ao Senhor, mesmo que essa obediência nos leve a servir, mesmo que ela nos leve a nos humilharmos. Irmãos, nós sabemos e vimos isso. São apenas os discípulos de Cristo que podem usufruir dessa preciosa promessa. Judas, ele não estava com o coração lá. Ele não obedecia a essa promessa, às ordens do Senhor. Ele não usufruía dessa promessa. Ele roubava da bolsa, ele pensava nas coisas do aqui e do agora, seu coração não estava de fato distante de Deus. Então perceba, não são todos que fazem parte da igreja visível, do povo que se chama de povo de Deus, e aqui você pode ver isso hoje. Aquelas pessoas que nós conseguimos olhar com os nossos olhos. Em qualquer lugar no mundo onde você chegar, que haja um povo que se chama de povo do Senhor, você vai encontrar uma parte daquilo que é chamado de igreja visível.
Há cristãos no meio desse povo. Há homens que de fato amam o Senhor no meio desse povo. Esse povo é composto por homens que amam o Senhor. Mas no meio do povo também há pessoas que são cristãos apenas de boca. Nós vimos que tem um joio plantado no meio do trigo. Homens e mulheres que apenas sugam os nutrientes, que fazem mal ao povo de Deus, muitas vezes, até por não fazer nada, só por estar ali, mas só está sugando o solo. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é muito sábio. É muito maravilhoso. A nossa confissão de fé, ela fala sobre isso, fala sobre a majestade do ensino da Escritura. O ensino da Escritura é majestoso. E você vê isso cada vez que você abre a palavra de Deus. O Senhor é muito sábio. Ele está lidando com Judas. Ele está lidando, falando ali com Pedro. Olha, vocês estão limpos, mas não todos. Tem um no meio de vocês que não está limpo. Ele está falando sobre essa realidade. Ele está falando sobre a promessa de que o povo de Deus que ouve o ensino é o povo que pratica, porque o coração foi mudado. E agora ele vai falar sobre eleição, porque isso está tudo ligado. Isso está tudo ali completamente alinhado. Ele vai se referir agora a essa verdade muito séria e muito clara, para confrontar o nosso coração, para nos encorajar o nosso coração, nessa manhã de domingo. Ele fala sobre uma eleição maior do que a eleição de políticos, uma eleição mais preciosa do que a eleição de governantes, eleitos por uma população, uma eleição que é infalível, uma eleição que o mandato não acaba, uma eleição que é inabalável, uma eleição que não vai ter revolta, que vai poder tirar ela, uma eleição, irmãos, que de fato será cumprida perfeitamente, porque ela é feita por um Deus que não erra. Uma eleição que não é por conta de méritos, uma eleição que é completamente, do seu início ao fim, baseada na graça e na vontade soberana do nosso Senhor. É sobre essa eleição que nós vamos ver hoje. E quando a gente olha, irmãos, apenas para esse pequeno versículo aqui, que a gente não vai nem ver ele todo hoje, nós vemos que o Senhor Jesus vai nos ensinar algo muito sério. Ele ensina que Ele conhece os seus discípulos. Essa é a primeira lição que nós temos aqui no texto. Depois de falar da promessa, no versículo 17, dos bem-aventurados que vão se humilhar, mas que vão gozar de alegria, o Senhor vai dizer: eu não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Errante para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Irmãos, como é importante ser conhecido. Uma mãe conhece um pouco do caráter do seu filho e passa a confiar nele. Amigo, que você pode contar, muitas vezes vai ser aquele que já passou por alegrias e tristezas profundas junto com você. E aí você sabe, esse cara estava comigo na mudança, estava na escassez, estava na tranquilidade, mas também no dia mais terrível da minha alma, estava lá. Estendeu a mão para mim, orou por mim, cuidou de mim. Eu não tinha nada a oferecer para ele, a não ser lágrima, pranto, choro, dor. Mas essa pessoa estava do meu lado. Aí você vai dizer: poxa, eu conheço essa pessoa. E parece que de fato você conhece um pouco mais. Mas, irmãos, como dito acerca dos candidatos, até mesmo aqueles que estão ao nosso redor, possuem algo que é inatingível aos olhos humanos, possuem um coração. Um lugar onde eu e você não podemos penetrar, irmãos. Onde eu e você não podemos chegar. Não é à toa que a gente também se decepciona com pessoas, não é verdade? Pessoas que são próximas a nós. Às vezes, são pessoas que não parecem ser aquilo que nós achávamos que eram. Gente que comia da nossa mesa, mas não é aquela figura tão bela que a gente via com os nossos olhos. Um destes enganou os discípulos. O nome dele é Judas. Um homem que comia com o Senhor, andava com o Senhor, vivia com os discípulos. Os discípulos viam nele ali um homem que parecia ser um discípulo. Mas como o texto vai dizer, ele levanta o seu calcanhar contra o mestre. Ele se rebela contra o seu mestre. E eu lamento informar, não é apenas o Senhor Jesus que vai passar por algo assim, ou que passou por algo assim.
eu e você também vamos passar. Outros homens da Escritura também passaram. Davi, por exemplo, experimentou isso com Aitofel. Aitofel era um homem de confiança de Davi. Era um homem próximo a Davi. Era o seu conselheiro. Era um homem que participava das decisões do rei. Era um homem que se assentava à mesa do rei, que comia com o rei, que frequentava o palácio do rei. Mas esse homem é um homem que mudou de lado, apoiou o filho de Davi, Absalão, numa rebelião contra o próprio pai. Veja, esse homem traiu a confiança de Davi, não com qualquer outro, mas com o próprio filho de Davi. Esse homem foi ali alguém que levantou o calcanhar contra Davi, se colocando contra aquele homem agora, para tentar derrubar Davi do reinado, para que pudesse ver Absalão como rei, agora está próximo de Absalão. E talvez você possa pensar, que razão Davi deu para esse homem para que ele se rebelasse? Ora, irmãos, ele era próximo do rei da mesma maneira, que talvez ele seria próximo a Absalão. Mas o pecado é uma tolice, irmãos, o pecado é burro, o pecado nos emburrece. Muitas vezes as pessoas pecam contra nós, mesmo quando nós estamos fazendo todo tipo de bem a elas, cuidando delas, zelando pela vida delas, sendo bênção. E essa pessoa ainda vai na sua tolice, no seu pecado, na sua maldade, se rebelar, e isso acontece. No próximo sermão, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes, irmãos. Judas estava sendo cuidado pelo Senhor, foi salvo de uma tempestade, viu expulsões de demônios, participou ali do momento em que Jesus multiplicou pão e vinho, ouviu os doces ensinos. Jesus nunca fez um mal sequer a esse homem. Nunca fez um mal sequer. Assim como Cristo não faz um mal sequer a nenhum dos homens dessa terra. Porque Ele é bom. Ah, pastor, mas Deus mata, mas Deus dá doença, mas Deus isso. Veja, o Senhor pode executar a sua justiça, mas até a justiça do Senhor é boa. Nós merecemos aquilo, em certo sentido, aqueles que não creem no Senhor. Mas o Senhor dá água, comida, bebida, roupa, um mundo belo, vida, o coração bate, essa pessoa respira. E quantos até mesmo hoje se encontram se rebelando contra esse Cristo? É fácil a gente criticar Judas, mas há muitos homens que estão fazendo a mesma coisa, irmãos. E não são apenas os ímpios, não, querido. Às vezes nós, não na mesma proporção, não da mesma maneira, não como ele, mas nós também fazemos o mal uns aos outros. E quantas vezes nós pecamos contra o nosso Deus, que só tem nos feito de fato o bem. É nesse contexto onde o Senhor está prestes a ser traído, onde um dos discípulos se voltaria contra ele, venderia o mestre por algumas moedas de prata, daria um beijo no rosto do Senhor para identificá-lo como o Senhor, para que ele pudesse ser preso. Que o Senhor está dando essa promessa do 17, dizendo: eu não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Ou seja, não pense que essa promessa que eu fiz de felicidade, quando você obedece a mim, ela vai ser aplicada a todos, não. Não pense nisso. Porque eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Eu não estou falando a respeito de todos vocês. Eu sei que tem gente aqui que não é meu discípulo. E eu sei daqui quem são os meus discípulos. Porque eu escolhi. Eu elegi. Eu fiz isso. E eu não me engano. Meus irmãos, eu e você podemos nos enganar. Eu e você podemos olhar para a igreja e achar que todo mundo é trigo. Ou eu e você podemos olhar para alguém que cometeu um pecado terrível e dizer: isso é joio, precisa ser tirado do meio do povo. Mas graças a Deus que a gente não pode fazer isso, irmãos. Porque se a gente fosse arrancar o joio do meio da igreja, nós iríamos acabar arrancando o trigo. O Senhor vai dizer a mim e a você, lá em Mateus 13, do 29 ao 30. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita.
E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Quem vai fazer a separação são os anjos. Eles é que vão separar o joio do trigo. Eu e você não somos chamados a isso, irmãos. Se nós fôssemos chamados a tirar o joio do meio do trigo, nós certamente tiraríamos Sansão de lá. Mas olha que homem rebelde. Não houve o conselho dos pais. Eu e você, irmão, seríamos talvez o primeiro a tirarmos Davi de lá. Dizemos, esse cara não é crente, não. Olha o que ele fez, adulterou com Batseba, embebedou o marido, enganou o marido, matou o marido dessa mulher, esse cara não é crente coisa nenhuma. Seremos os primeiros a dizer, retira Salomão. Que sabedoria o quê? Esse homem é um joio. Ou talvez eu e você, com toda a nossa piedade e muita bondade em nossos corações, chegaremos a Elias enquanto ele estava ali intocado na caverna, quebrado, dizendo, você está demais, seu covarde. Deus chamou tu para ser profeta coisa nenhuma, tu é um joio. Ó, tu aí com medo de uma mulher, tu acabaste de ver os profetas de Baal ali sendo mortos. Tu acabou de ver fogo caindo do céu e consumindo o altar, e tu está chorando aí, numa caverna, escondido, com medo de uma mulher. Talvez esse fosse o nosso diagnóstico, tu é um joio. Ah, irmãos, louvado seja Deus, que Ele não nos manda fazer isso. Louvado seja o Senhor. O conselho da igreja pode excomungar alguém, mas veja, não use essa doutrina bíblica da excomunhão para distorcer esse texto daqui e dizer que a doutrina bíblica da excomunhão também ela não é verdadeira. Porque é uma grande diferença, irmãos, entre o joio e o réprobo, que está vivendo uma vida réproba de maneira clara. Eu vou lhe explicar. O joio é alguém que se parece com o trigo. Você entende isso? Está no meio da igreja. Vive no meio do povo. E se parece com o trigo. Deixa eu dar uma ilustração para você entender. O joio, ele não é um porco. Você consegue claramente identificar o que é um porco e o que é ali uma árvore ou uma planta. Você consegue identificar. A doutrina, irmãos, da excomunhão, que é quando o conselho disciplina uma pessoa, exclui ela do rol de membros da igreja. A gente está falando que essa pessoa vai ser impedida de entrar na igreja, de assistir o culto, porque ele não adora, então ele assiste o culto. A gente está falando nada disso, mas agora você não é mais membro da igreja. Ela é feita, ela é bíblica, e ela é executada pelo conselho. Quando o conselho chama um irmão, exorta esse irmão entende ali, a exortação foi clara. Não foi de qualquer maneira, foi clara, foi transparente. E esse irmão diz, eu vou continuar na minha vida de pecado. Aí veja, o que é que a Escritura nos fala? Todo aquele que vive no pecado, que vive pecando, a gente já viu isso em João, não viu e nem o conheceu. Então perceba, se você está dizendo para mim que você vai viver como um porco, você vai viver na prática do pecado, que você não quer se arrepender do seu pecado. Veja, está claro que o que você está fazendo é vivendo como um porco. Ele é retirado do meio da igreja. Assim como o homem de 1 Coríntios 5, que se relacionava com a mulher do seu pai, a sua madrasta. Se relacionava sexualmente com ela. Paulo vai dizer, vocês ainda não retiraram ele do meio de vocês. Mas, irmãos, até quando nós fazemos isso não com alegria, mas com lágrimas nos olhos e ainda com uma ponta de esperança de que o Senhor permita que essa pessoa que vai ser retirada do nosso meio, ao ser ali excluída dos cuidados espirituais que deveria ter debaixo da igreja, ou seja, entregue apenas a Satanás, ele vá comer com porcos, ele vá para ali, para aquela sarjeta, e ali o Senhor pegue e trate o coração daquele homem, mostrando, se você não quer viver para mim, se você quer
viver nesse mundo vil, se você quer viver assim, veja, você vai aqui sofrer as mazelas desse mundo, as mazelas do diabo, e Deus o traga de volta. Agora salvando, restaurando a sua vida. Então por isso que o conselho faz isso até mesmo com lágrimas nos olhos, irmãos. Mas o conselho não tem autoridade nenhuma para mesmo quando o irmão cair no pecado mais vil que você conseguir imaginar, e sendo descoberto, ou confessando o seu pecado ao conselho da igreja, e dizendo: estou arrependido, eu sei o que eu fiz, eu pequei contra Deus somente. Nenhum homem nessa terra tem o direito de dizer: você é um joio. Você entende isso? Nenhum conselho nessa terra tem direito de dizer: você não pertence ao povo de Deus. Porque qual é a atitude de um cristão? É o arrependimento. Ah, mas eu não sei se o arrependimento é verdadeiro ou se não é. Nós precisamos caminhar, e a Bíblia fala que nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então o Senhor não deixa a gente tirar o joio do meio do trigo, irmãos. Mas é um aspecto muito interessante. O joio pode até professar arrependimento. O joio pode até mesmo dizer que está arrependido. Enganar o conselho de uma igreja. Enganar irmãos da igreja. E todo mundo dá tapinha nos seus ombros e diz assim: você é um crente. E admirar, e ficar chocado com tudo isso. Mas, meu querido, nenhum desses homens pode enganar o Senhor. Nenhum deles pode enganar o Senhor. Porque o Senhor, antes de falar nesse texto sobre a doutrina da eleição, ainda que estando tudo completamente ligado, Ele vai dizer: eu conheço. Eu sei quem eles são. Eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Ia falar algo no meu coração e o Senhor hoje com muito temor no coração. Os olhos do Senhor, irmãos, eles estão sobre a nossa vida. E esses olhos penetram as profundezas mais obscuras do nosso coração. Sabe aquele momento em que você olha para uma situação e você faz: não tem ninguém aqui? Os olhos do Senhor estão lá. Se você chegar em um lugar e você disser assim: não tem câmeras, não tem ninguém e não tem câmeras, sabe, até ali os olhos do Senhor te encontram. Se você tomar um avião e você viajar para um país mais longe que você puder ir, e lá você disser: ninguém aqui me conhece, mesmo assim você mente, porque o Senhor, Ele está naquele lugar, Ele vai dizer: eu conheço. Se você subir o Monte Everest, ou se você pegar um submarino para o mais profundo dos mares, e você estiver lá sozinho, ali você não está só, porque ali o Senhor está. O salmista fala isso, o Salmo 139, e o mesmo Senhor que está ali é o Senhor que fala: eu conheço. O Senhor olha para aqui, irmãos, nesse momento, completamente diferente da maneira como eu olho para esse lugar. Olhando para aqui, eu preciso ver o povo de Deus. Quando o Senhor olha para aqui, Ele vê o povo de Deus. Mas Ele consegue ver os plantados pelo diabo, se alguém aqui estivesse. Ele consegue saber o joio. Se parece muito com o trigo. Mas Ele sabe quem é. Mas sabe o que é belo também, irmãos? É que a gente às vezes pensa nisso. E a gente pensa nisso apenas quando não estamos pecando. Mas os olhos do Senhor, irmãos, Ele nos conhece. E sabe quem nós somos. Até mesmo quando nós estamos pecando. Até mesmo nesse momento Ele sabe quem nós somos. Perceba, o texto deixa isso claro.
O capítulo 13 mostra isso. Senhor, o Senhor não vai me lavar, não. O Senhor não vai fazer isso comigo, não. O Senhor não vai lavar os meus pés. Veja, Pedro estava dizendo para o Senhor Jesus Cristo que Jesus Cristo era burro. Talvez não com essas palavras claras, mas o que está dizendo assim é: Senhor, eu sei o que é melhor para mim. Eu não vou deixar o Senhor me lavar, Senhor. Eu sou aqui um pecador. O Senhor, Deus, é santo e eu não vou permitir isso. Veja, o Senhor não sabe o que faz. É basicamente isso que Pedro estava falando para o Senhor. Eu sei mais do que o Senhor, eu sei o que o Senhor deve fazer. Ele está tentando corrigir Cristo no meio do pecado. Jesus vai dizer: Pedro, quem já foi lavado, não precisa ser lavado de novo só os pés, Pedro. Porque o Senhor conhecia Pedro, sabia que havia o escolhido. E sabia, irmãos, ali que só os pés dele precisavam ser lavados. Ele fala: vocês estão lavados, mas não todos. Mas na frente o Senhor vai dizer que os seus discípulos vão abandoná-lo. E Pedro vai dizer: eu não, Senhor. Mais uma vez cheio de orgulho e altivez. Mais uma vez apontando para o seu coração e dizendo: esse cara sou eu. Se todo mundo abandonar o Senhor, eu vou estar ali firme do teu lado. No meio desse pecado, o Senhor conhece Pedro. Vai dizer: olha, eu já orei ao Pai, já. Satanás queria tragar você, mas eu já orei ao Pai. Pedro, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. E esse momento chega, irmãos. O Senhor é preso. Pedro está ali próximo, vendo aquela cena. Homens chegam para ele e vão falar: você é deles, você se veste como eles. Eu não. Outros vão falar: você fala como ele. Eu não. Outro vai chegar e vai dizer: você é dele sim. Ele vai dizer: eu não. Naquele momento o Senhor olha para Pedro. Naquele momento o galo canta. Naquele momento mais terrível da vida de Pedro, onde ele negava o seu Salvador 3 vezes. Onde ele pecava 3 vezes tão grandemente contra o Senhor. Onde eu e você diríamos assim: joio, ímpio, traidor, miserável. Onde eu e você talvez disséssemos: queima na fogueira. O Senhor olhava para Pedro. Além do seu pecado, através do seu pecado, mais profundamente do que suas ações falavam, sabia: esse é filho, esse é escolhido, esse é meu irmão. Porque o Senhor, irmãos, Ele conhece aqueles a quem Ele escolheu. Essa verdade, então, deve produzir algo em nossos corações, irmãos. Essa verdade deve produzir medo no coração de alguns. Deve produzir temor no coração de alguns. Deve produzir pânico no coração de algumas pessoas. Eu não estou falando com demagogia, eu estou falando verdadeiramente. Porque perceba, se você não é um cristão verdadeiro, se a graça ainda não te alcançou, o Senhor te conhece. Ele conhece o mais profundo do seu ser. Se você está na igreja, você vive uma vida dentro, no meio do povo de Deus de uma maneira, e você vive outra fora, completamente diferente, sabe? Se domingo você bota sua roupinha de crente, seu perfumezinho de crente, seu livro debaixo do braço, e você vem à igreja, e você muda o seu linguajar, e você muda suas brincadeiras, e você muda a forma de falar, muda a forma de agir. Mas você sabe que segunda-feira vai ser outra pessoa que vai ser vista ali, completamente diferente. Veja, você pode enganar todo mundo,
Mas você não vai conhecer, você não vai conseguir enganar aquele que conhece você completamente. E a Escritura fala que é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. É uma coisa terrível. Então, se você ainda não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda não se arrependeu, se você ainda vive como Judas, usufruindo das benesses do Senhor, mas rejeitando o Senhor, assim como o Senhor conhecia Judas, o Senhor te conhece. Isso deve produzir medo no seu coração. Porque você não sabe quando você vai morrer. E se você morrer assim, você vai cair nas mãos do Deus irado, você vai ser lançado no inferno, você vai sofrer e sofrer eternamente. Você não sabe quando. Então essa verdade deve trazer terror ao falso crente. Terror aos ímpios. E louvado seja Deus, irmãos, porque como Deus tem sido gracioso conosco. Porque ao mesmo tempo em que nós meditamos em textos como esse, nós estamos andando em 1 João e vendo quais são as características de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro cristão em outra série de exposições. E o que acontece com essa igreja, o que acontece com você que está no meio do povo de Deus, mas não é um cristão verdadeiro, se você está aqui, é que você se torna indesculpável. Você entende isso? Indesculpável. Seu juízo é ainda maior. Ainda maior. Mas, irmãos, aqueles que creem em Cristo verdadeiramente, aqueles que foram salvos pelo Cordeiro Santo de Deus, aqueles que foram eleitos, não por homens, a gente vai ver isso depois, talvez não conseguimos nem ver isso hoje de manhã de maneira tão séria, mas aqueles que foram eleitos não por homens, mas pelo Senhor, aqueles que apenas confiam em Cristo para a sua salvação, ainda que possuindo uma fé pequenininha, talvez menor do que um grão de mostarda, mesmo que andem fraquejantes, mesmo que tenham uma fé até mesmo fraquejante, mas uma fé que está depositada verdadeiramente no Cordeiro de Deus, compreendendo que Ele é o único Salvador, que Ele não é apenas um Salvador, mas que Ele é também Senhor da vida, que fora dEle não há possibilidade do homem chegar a Deus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Essas verdades de que o Senhor nos conhece devem produzir em nós não medo, não angústias, não pânico, mas alegria e paz. E eu quero hoje dizer a você que é um cristão verdadeiro, alegre-se. O Senhor te elegeu, o Senhor te escolheu, regozije-se o seu coração. Se regozije no Senhor. O Senhor conhece você. Nós temos muita dificuldade de enxergarmos isso, irmãos, mas eu preciso dizer, irmãos, que nós somos vistos pelo Senhor além dos nossos pecados. Amém? Quando você pecar, e você pecar gravemente com o Senhor, eu lamento dizer, certamente, em alguma área da sua vida, em algum momento, isso vai acontecer. Em vez de você chorar, depois de ter pedido perdão, e viver ali lamuriando-se, ou pegar um chicote para bater nas costas, como Lutero fazia antes de conhecer a graça do Senhor, se alegre na redenção do Cordeiro. Cristo vê você além dos seus pecados. Quando Cristo, irmãos, está em nossa vida, o Pai olha para a gente, mas Ele olha para a gente
escondido atrás da cruz de Cristo. É assim que o Pai olha para os seus. O Pai olha para os seus. Ele olha para o seu povo, vendo o Filho, nossas falhas, nossos pecados, nossas quebras da lei de Deus, nosso coração enganoso. Eles são como lacunas que faltam em nós, buracos que nós temos. Mas cada um deles é suprido, é tapado pelo sangue e o corpo do Filho de Deus. Ao ponto de que o Pai em Cristo já nos vê como santos. Já nos vê como salvos. Já nos vê como perdoados. E como Pedro deveria ter entendido isso? Eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Eu conheço. Mas também, irmãos, eu penso que nós poderíamos sair daqui hoje mais tranquilos. Sabendo que mesmo se fomos traídos por algum irmão da igreja, mesmo que pessoas dentro da igreja nos decepcionem, até mesmo que lideranças, irmãos, como pastores, presbíteros, diáconos, nos façam mal, ou até mesmo abandonem a fé, e nós conhecemos alguns assim, gente que outrora era liderança na igreja, era um irmão ativo na vida da igreja, mas hoje saiu, hoje vive como ímpio, como João vai dizer, saíram do nosso meio porque não são dos nossos. Ou seja, mesmo que alguém nos fira de dentro da igreja, ou mesmo que alguém saia da igreja e traga um péssimo testemunho, nós devemos nos lembrar, irmãos, que o Senhor da igreja não perdeu o controle, que Ele conhece os seus, e que Ele vai salvar cada um dos seus eleitos. Aqueles que se perdem e morrem no seu pecado, só revelam que não eram eleitos do Senhor. Só mostram isso. Mas o Senhor está controlando sempre a sua igreja. Então, se você tem uma pergunta, quando você vê um pastor que é apostata da fé, um diácono, um presbítero, um irmão que foi seu discipulador, mas hoje está vivendo em impiedade. Se você tem uma dúvida e você se pergunta onde é que estava Deus quando isso aconteceu, a resposta para você é: Ele estava e continua assentado num alto e sublime trono, infalivelmente governando a sua igreja. E o que Ele está fazendo é somente purificando a sua igreja. Assim como Ele tirou Judas do meio dos 12. Alguns o Senhor às vezes tira antes do juízo. Alguns o Senhor faz isso. E aquele irmão que feriu você dentro da igreja, aquele irmão que te fez o mal, talvez você possa também se perguntar: pastor, onde é que Deus estava quando isso aconteceu? E a resposta é a mesma. Mas o conselho para você é diferente. Porque agora afetou você de uma outra maneira. E o conselho para você é: se é um irmão da igreja, se não é um porco que se afastou da fé, mas é um irmão da igreja que professa estar arrependido, nem eu nem você temos o direito de dizermos que esse irmão é joio no meio do povo de Deus. E isso, irmãos, é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque nós somos iguaizinhos a Pedro. Somos idênticos a ele, irmãos. E nós queremos muitas vezes sermos Deus. E quando a dor chega ao nosso coração, você vai dizer: mas só eu sei o que eu estou passando. Você pode ter sofrido muito.
Mas seu sofrimento não te torna o rei da igreja. Não te torna onisciente. Você não tem direito de dizer a esse irmão que ele é joio. O Senhor quer te ensinar a perdoar como ele perdoou, a amar como ele amou, a viver como ele viveu. A única coisa que você pode fazer é aquilo que aconteceu entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé têm uma desavença grande. O texto não fala qual foi exatamente. Eles eram companheiros de ministério, viviam juntos. Mas a partir daquele momento, um vai servir ao Senhor em um lugar e o outro vai servir ao Senhor em outro lugar. Pastores estavam brigados? Não. A Escritura vai dizer que eles saíram debaixo da paz, da bênção da igreja. Eles não estavam brigados. O que aconteceu foi apenas um distanciamento. Isso acontece, irmãos, na nossa caminhada como povo de Deus. Por mais que nós devamos servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, ser bênção na vida dos outros, nós não conseguimos andar com todos, nós somos só um. Nós somos apenas uma pessoa. Agora, eu nunca posso, no meio do povo de Deus, não falar com um irmão. O irmão passou por mim, eu não falo com ele. O irmão passou por mim, eu não o cumprimento. Um irmão mesmo, arrependido. Um irmão da igreja. Sentou na minha mesa, eu levanto. Eu posso não querer ser próximo, mas eu nunca posso negar ter comunhão com nenhuma parte do corpo de Cristo. O plano era concluir tudo hoje, irmãos, o 18 hoje, uma parte até a eleição. Mas tem muita doutrina nesse texto, tem muita coisa nesse texto. Nós vamos ficar para um pouquinho depois. Vamos parar aqui. Que o Senhor aplique tudo aquilo que Ele nos ensinou hoje, trazendo encorajamento e salvação aos nossos corações. Amém. Vamos ficar de pé.